A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 6, e versículo de número 1 ao 6, que vai nos dizer assim: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: De onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar os poucos enfermos, e pondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Eu não sei por que nós nos entristecemos diante da rejeição, diante daqueles que conhecem a nossa história e não nos apoiam. Tem pessoas, irmãos, que elas vão conhecer a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa história, vão saber que verdadeiramente Deus é na nossa vida, mas não vão nos apoiar. E muitas vezes elas vão escolher o quê? Nos rejeitar. Era exatamente isso que estava acontecendo com Jesus aqui em Nazaré. Ele foi rejeitado pelos seus. Eu vou repetir para você entender. Jesus foi rejeitado pelos seus. Por aqueles que eram para abraçar, para apoiar, para dizer a ele: estamos aqui contigo, sabemos da sua integridade, conhecemos sua família, conhecemos sua honestidade, sua conduta, sabemos quem você é e cremos, damos a credibilidade ao teu ministério, ao teu chamado, acreditamos que tu és o Messias. Sim, essas pessoas eram para fazer isso, mas não fizeram. Tem pessoas, meu irmão e minha irmã, que até sabem que Deus é na sua vida, mas não querem aceitar. Eu vou repetir, porque isso aqui, irmãos, é mistério. Tem pessoas que até sabem que Deus é na sua vida, mas elas não querem aceitar. E eu vou lhe dizer uma coisa: quando Deus resolve usar alguém, quando Deus resolve honrar alguém, Ele não pede opinião alheia. Ele não pede opinião humana, até porque se Ele pedisse a opinião dos homens, você não seria escolhida. Você não seria escolhido, e é por isso que muita gente não aceita. Porque olha para você e pensa: é uma improvável. É um improvável. E Deus está dizendo: são pessoas assim que eu gosto de chamar. Pessoas que são desprezadas. Pessoas que muitas vezes são olhadas com olhares tortos. Pessoas que muitos olham para ele, para ela e desacreditam do que eu tenho. São esses que eu gosto de usar. E não pense você que o descrédito vem de longe não, viu? Porque o descrédito vem de perto. Era exatamente isso que estava acontecendo aqui. Jesus estava na própria terra dele. Às vezes você pensa que quem vai descredibilizar você são os de longe, mas não é não. Às vezes é os da própria casa, é os da própria igreja, são os do próprio ministério, são os da própria parentela. E Deus está dizendo hoje para você: não se entristeça, não pare a sua missão. Isso aconteceu com Jesus. Irmão, eu estou sendo rejeitada pelos meus parentes. Eu estou sendo rejeitado pelos da empresa. Eu estou sendo rejeitado pelos da igreja. Deus está dizendo: isso aconteceu com meu filho amado. Jesus passou por isso. Não se entristeça, mas agradeça, porque você é uma escolha de Deus e não dos homens. A Bíblia diz que, chegando o sábado, Jesus passou a ensinar na sinagoga. E muitos ouviam a Jesus ali e se maravilhavam. E eles começaram a se questionar de onde vinha a Jesus essas coisas. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Eles ficaram buscando entender. Eles ficaram buscando lógica. Tem gente que fica te olhando da mesma forma. Buscando entender, buscando lógica. Eu não entendo por que Deus chamou ela. Eu quero entender por quê.
Eu quero entender por que Deus escolheu ele, por que Deus levantou ele. E Deus está dizendo para você hoje, as pessoas vão procurar lógica, arabaiacandarasto, para sim querer entender por que o Senhor te escolhi. Mas eu não preciso mostrar para os homens, ou porque eu não preciso provar nada para ninguém. Eu te escolhi, pronto. Eu te escolhi e basta. Você é uma escolha de Deus. Jesus sabia, irmãos, que ele era uma escolha do próprio Deus. Acabou. É essa convicção que nós precisamos carregar. Você tem que saber em quem você tem crido. Você tem que saber quem te chamou. Quando você sabe em quem você tem crido. Quando você sabe quem te chamou, aí é diferente. Aí você olha e você diz assim, ó, a rejeição pode até vir de perto, mas não me atinge tanto porque eu sei que eu tenho crido. Eu sei quem me chamou. Mas quando você não fita os olhos em quem te chamou, em quem você crê, você sente os impactos da rejeição, porque a rejeição dói, irmãos. Você ser rejeitado por pessoas que poderiam te abraçar, por pessoas que poderiam te apoiar. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus em Nazaré e é o que está acontecendo com algumas pessoas que estão me ouvindo agora. Tem alguns lugares que estão te rejeitando. Tem algumas pessoas que estão fazendo questão de rejeitar você, mas o Senhor está dizendo, lembre que você é uma escolha minha. Lembre que foi eu, diz Jesus Cristo para você, que morri na cruz por você. Você não pode, meu irmão e minha irmã, feitar os olhos na rejeição, porque senão você sucumbe. Deus está hoje conversando com pessoas aqui. Ai, irmã, me olharam torto, essa palavra é para mim. Ai, irmã, estão botando em direta, estão postando em direta, estão pegando o microfone para falar em direta. Irmã, eu estou passando por perseguição. Deus está dizendo, olhe para mim. Perseguiram também o Messias. Desacreditaram, ricandoramante de rasto, ribiandaraia dele. Mas mesmo assim ele não parou, você não pode parar por causa do descrédito. Você não pode desistir, mas você precisa focar em Jesus. Você vê que eles começaram a olhar para Jesus com uma lógica humana e com um desprezo. Versículo de número 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Tem gente que vai olhar para você e vai dizer assim, mas não era a prostituta? Mas não era o beberrão? Mas não era o drogado? Mas não era aquela pessoa ali que nada fluía na vida dela? Tem gente que vai buscar lógica, irmãos. E quando não encontrar lógica humana no que Deus está fazendo na sua vida, vai tentar lhe ferir pelo seu passado. Mas Deus está dizendo, lembra que você não está mais lá. Lembra que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Vão ter pessoas que vão querer, observe bem isso aqui, porque é a revelação do Espírito Santo para você. Vão ter pessoas que vão querer te menosprezar pelo seu passado, ricandoramante de rasto, porque elas sabem que no seu presente elas não podem falar mais nada, porque você mudou, porque Deus te escolheu. Aí não entende por que Deus te escolheu, não aceita porque Deus está te honrando e quer te menosprezar. E quer te humilhar, e é por isso que você não pode ficar dando ouvidos a esse tipo de pessoa. Você tem que lembrar, meu Deus já me perdoou, pode falar o que quiser, a boca pode ficar torta, a língua pode cair, arrastar no chão, no asfalto. De tanto falar. Eu sei quem eu sou. E o meu pai sabe porque ele me escolheu. Tem muita gente que não aceita porque Deus te escolheu, essa aqui é a resposta. E Deus está dizendo, mesmo que eles não aceitem, eu escolho para o meu reino quem eu quero, porque o reino é meu. Eu escolho para morar nas mansões celestiais quem eu quero, porque a casa é minha. Ricandoramante de rasto. Foi Deus quem te escolheu. Declare comigo, quem me escolheu foi os céus. Quem me escolheu foi os céus. Podem vir palavras de desprezo, mas você não vai parar. Você não vai desistir, você vai olhar para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. Deus não quer você de cabeça baixa. Olhe bem aqui para mim. Deus não quer você andando parecendo uma perdedora, porque é isso que algumas pessoas querem ver. E você enterrando dons.
Você enterrando sonhos. Você enterrando projetos, desistindo, andando cabisbaixo, cabisbaixa, parecendo um perdedor, uma perdedora. Tem gente que dá tudo, irmãos, para ver você assim. Mas Deus está dizendo, você vai fitar os teus olhos no Senhor. Você vai olhar para o alto, porque é de lá que vem o seu socorro. E quem queria ver você desprezada, ver você humilhado, ver você cabisbaixo, desistindo, vai ter que ver Deus te honrando, vai ter que ver Deus te abençoando, vai ter que ver Deus cumprindo promessas na sua vida. Deus te trouxe aqui para lhe dizer, te chamei para cumprimento de palavra, te chamei para cumprimento de promessa, e eu, Senhor, te escolhi para cumprir coisas grandes na sua história. Goste quem gostar, aceite quem aceitar. Deus escolheu pessoas aqui para coisas grandes. E os de perto não vão aceitar. Deus já está logo lhe dizendo para você já ficar logo atento e atenta. Tem gente aqui que já está entendendo essa palavra. E tem pessoas que entenderão daqui a pouco. Quando você começar a ver a rejeição. Porque a rejeição, meu irmão e minha irmã, às vezes é necessária. Observe bem isso aqui. Para a gente sair do comodismo. Porque se nós não formos rejeitados em alguns lugares, se algumas portas não fechar pra gente, a gente se acomoda ali. E Deus está dizendo, eu tenho para você expansão. Eu tenho para você crescimento. Jesus tinha uma missão. E a missão dele, meu irmão e minha irmã, não era ficar somente em Nazaré pregando para os nazarenos, não. Tinham pessoas que estavam aguardando a ele. Deus está dizendo hoje para você. Se os de Nazaré estão te rejeitando, não se preocupe. Tem gente lá fora que está aguardando para honrar você. Tem gente que está lá fora esperando para ouvir Deus por intermédio da sua vida. E Deus está dizendo, eu estou preparando tudo. Eu estou assim a partir de hoje, tirando você de Nazaré. Isso aqui é mistério, irmãos. Tem gente que vai sair de Nazaré, vai sacudir a poeira do pé e Deus diz para você, nunca mais você vai voltar. Não há relatos bíblicos de que Jesus tenha voltado a Nazaré. Irmãos, tem alguns lugares que Deus nos tira. Lugares de dor, de rejeição. Ele permite a rejeição, mas depois ele nos tira, nos arranca. E a gente nunca mais retorna para esses lugares. E Deus sopra a gente para outros. E Deus está dizendo, eu estou te soprando para outros lugares. Declare comigo, eu creio que Deus está me soprando para outros lugares. Eu creio que Deus está me soprando para outros lugares. Aí você vai ver aqui Jesus dizer algo que te conforta. Versículo 4. Lembre-se sempre disso na sua caminhada. Nunca esqueça. Sempre guarde na sua memória Marcos capítulo 6 e versículo 4. Porque o próprio Jesus, ele fala contigo assim, ó. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Pronto. Ó Jesus dizendo aqui pra você o que você estava perguntando. Aqueles que são de perto, minha filha, os parentes, os da casa, os da terra, não vão honrar você. Não vão honrar você, meu filho. Não vão acreditar, não vão dar credibilidade àquilo que eu tenho contigo. E é por isso que eu estou movimentando tudo para te levar para outros lugares. Porque enquanto os nazarenos estavam rejeitando, tinham pessoas que estavam de braços abertos aguardando Jesus. Tem gente que está de braços abertos te aguardando. Tem pessoas que vão dar credibilidade às tuas palavras, que vão acreditar no que Deus ele tem na sua vida. Não se preocupe, Deus já está preparando tudo. Só não esqueça do que essa palavra diz. O próprio Jesus disse que os de perto não nos honraria. Por que a gente espera tanta honra muitas vezes? Por que a gente espera tanto abraço? Se o próprio Mestre, o próprio Jesus, o próprio Messias nos alertou sobre isso, dizendo, não aguardem muito não, que vocês não vão ter. Eu vejo essa palavra abraçando a alma de pessoas aqui, irmãos. E o Senhor dizendo para você, eu estou contigo, todos podem te reprovar. Mas eu, Senhor, te abraço, te sustento, te ajudo, tu és escolha minha. Jesus não estava sendo aceito em Nazaré, em particular dos nazarenos, porque quem perdeu foi eles. Quem não te aceita, quem não aceita o que Jesus tem na sua vida, é quem perde. É quem sai perdendo.
Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Por quê? Porque tinha uma grande incredulidade ali. O povo não acreditava, irmãos. O povo não dava crédito ao ministério de Jesus. O povo não dava crédito ao chamado de Jesus. O povo de Nazaré não cria em Jesus como Messias. Tem gente que não adianta, meu irmão e irmã, não vai dar credibilidade ao seu ministério. Não vai dar credibilidade ao que Deus tem contigo. Mas Deus está dizendo, sacode a poeira desses pés, minha filha, e segue. Sacode a poeira desses pés, meu filho, e segue para aquilo que eu, o Senhor, já determinei. Para lugares que eu, o Senhor, já reservei para a sua vida. Não chore por Nazaré, Deus já reservou algo novo para você. Deus já reservou pessoas novas, lugares novos. Pessoas que ouvirão as palavras de Deus por intermédio dos seus lábios e darão a credibilidade. Versículo 6, admirou-se da incredulidade deles. A incredulidade daquele povo era muito grande. O próprio Jesus, o Messias, ficou admirado daquela incredulidade, irmãos. Tem gente que é incrédula. Tem gente que é ruim, decando, ramanturiandaraia. Mas Deus está dizendo hoje para você. Não fique focando nesse tipo de pessoa, não. Só foque em Jesus. Só foque naquele que te chamou, porque é Ele quem vai honrar sua fé. Jesus parou por causa do descrédito em Nazaré. Jesus ficou triste pelos cantos chorando. E parou o ministério dele dizendo, ninguém me aceita, ninguém me ama, nem os meus estão me aceitando, não. A Bíblia nos diz que contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Jesus continuou o ministério dele ali. Se os de Nazaré não quer, tem gente que quer. Deus está dizendo hoje, enquanto os de Nazaré não abraçam, eu estou levantando gente para abraçar. Eu estou levantando gente para acolher, para amar, para honrar. Tem pessoas aqui que estão sofrendo com a rejeição. E Deus está dizendo, eu estou curando você. Eu estou curando você. Esse tempo em Nazaré, esse tempo de rejeição foi necessário. Mas a partir de agora estou te curando e soprando o teu nome para outros lugares. Os nazarenos vão sentir saudade, mas não vão poder chegar perto de você. Porque o Senhor está te levando para longe. Tem gente que vai querer ter uma conversa contigo, mas não vai poder, porque Deus está soprando você para longe. Deus está dizendo, eu estou te levando para longe de gente incrédula. Eu estou prestes a mudar a sua vida. Não pare a sua missão por causa de rejeição dos que estão perto, porque Jesus deixou bem claro que os de perto nos rejeitaria. Amém. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor é um Deus, Pai, que trabalha de maneira especial. Eu creio que o Senhor está curando almas aqui. Ei, eu creio, Pai, que o Senhor está curando mentes aqui, meu Senhor. Ah, Deus, Tu és o Deus do impossível, Pai. Tu és um Deus que trabalha de maneira especial, curando as pessoas, Pai, que foram feridas pela rejeição. E o Senhor está dizendo, não pare. O Senhor está dizendo, não desista. O Senhor está dizendo, não retroceda, pois eu estou contigo e confirmo para você que eu sou na tua vida. Muitos podem desacreditar, podem zombar, muitos podem agir com incredulidade, mas estou eu honrando a tua fé. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor certamente honrará a fé do teu filho. O Senhor certamente honrará a fé da tua filha de maneira especial, Pai. E eu creio que lugares de rejeição estão fechando as portas, porque o Senhor tem algo maior, o Senhor tem algo melhor que o Senhor já reservou para a vida dos teus filhos, Pai. Jesus não parou a missão dele. Que os teus filhos não parem por causa da rejeição, mas continuem com a certeza que eles precisam só acreditar naquele que os chamou, pois aquele que os chamou é fiel. Oh Deus, obrigada, porque foi o Senhor que nos escolheu, que nos chamou, e nós só temos que prosseguir olhando para o alvo, que é o Senhor. Obrigada, Pai. Continua conosco de maneira especial, Senhor. Eu te peço que o Senhor vá curando, vá libertando, restaurando, restituindo, abrindo porta de emprego, fechando sepultura, desfazendo laços, setas, retaliações, dardos inflamados.
obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, testemunho para os teus filhos contarem e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Você tem que ter convicção do Deus que te escolheu, pois Ele é na sua vida. As rejeições não podem parar você. Saiba que tem portas que se fecham, tem lugares que Deus permite a gente ser rejeitado, para provar a nossa fé, para aperfeiçoar o que Ele tem conosco e para que Ele possa nos levar para novos lugares. Não esqueça, até Jesus passou por rejeições. Você não é o primeiro e nem a última, mas Deus é contigo e Ele vai te dar vitória. Como Jesus conseguiu vencer as rejeições, você também vai conseguir. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.